Apareceu uma Mariana Closet por aí, é ela, tá bom? Ok, legal. Olá. Legal. Tá bom. Então, gente, 4 horas. Podia começar. Vamos fazer... Olá, Rodolfo, tudo bem? Então, eu vou simplesmente... Gabriel, a gente... Gabriel está... Então, gente, vou falar bem-vindo para todo mundo aqui. Dizer que essa é uma reunião periódica que a gente faz no contexto da rede de capacitação da Amazônica. Uma rede da ONU que trabalha com projetos de governança, muitas vezes a nível municipal ou nível estadual, na Amazônia. Então, várias ONGs brasileiras participam nessa rede. A UF participa como agente facilitador da aprendizagem nessa rede, participando também algumas fundações, Fundo Vale, e etc. Mas a gente criou esse espaço para troca de experiência no contexto dessa rede, mas estamos abrindo esse espaço para outras pessoas de fora da rede. Então, é um espaço aberto para troca de conhecimento relacionado à governança e relacionado a cadeias produtivas sustentáveis. São os grandes temas da rede. Então, hoje, a Juliana Strobel vai apresentar uma experiência, uma pesquisa sobre restauração florestal em pequenas propriedades da Amazônia. E Camila é participante também desse estudo. Então, vamos começar rapidamente com uma rodada de breves apresentações, e depois eu passo a palavra para a Juliana para apresentar essa pesquisa, e depois a gente vai ter uma discussão, debate sobre essa pesquisa e sobre as experiências dessas pessoas com esse tema. E a ideia é a gente continuar, então, eu acho que temos uma boa participação hoje e a gente espera continuar. A ideia é fazer na penúltima quinta-feira de todo mês, às 16 horas de Brasília. Tá? Então, eu vou primeiro passar para a minha colega aqui, que está ao meu lado, a Denise Mello. Olá, pessoal. Boa tarde, que eu conheço. Prazer para quem ainda é a primeira vez contato. Bem como o Bob falou, sou Denise Mello. Sou ex-aluna da universidade e estou contribuindo em algumas atividades do Bob. Já faz 3 anos, né, Bob? Temos atuado nessa área de governança. É isso. Tá bom. Então, vamos na ordem. O Gabriel, você podia se apresentar? Ou não? Sim, claro. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel Cardoso Carreiro. Eu sou biólogo, ecólogo, né, mestre em ecologia, trabalho no DESAN há uns 10 anos, dediquei muito com mudanças climáticas, serviços ambientais, REDD, e nos últimos 4 anos bastante envolvido na parte de produção rural sustentável do DESAN, um novo programa que a gente criou, trabalhando com cadeias produtivas. Dentre essas cadeias, o nosso foco está em 4 agroflorestais, produtos não madeireiros, silvopastoril e a da restauração florestal, onde a gente tem desenvolvendo alguns trabalhos nessa linha de restauração florestal. Então é um prazer estar aqui e conhecer um pouco do que a Vina já desenvolveu até o momento. Você não está com fone? Legal. Obrigado, Gabriel. Eu passo para a Camila Rodrigues. Se você começasse, era Start Video. Por que aparece um número aqui? Desculpa. O que é isso? Nada? Essa é uma pessoa que entrou. Que tá. Chama 011 é número... Onde é esse meio nome? Eu estou perguntando quem é a pessoa. Não, tá bom. Tá. Eu achei que era um problema aqui no meu negócio. Tá bom. Você apresenta. Bom, então, eu sou a Camila, eu sou engenheira florestal, trabalho familiar. Atualmente, eu estou ligada à cooperativa de profissionais atuantes em agricultura familiar e economia solidária.
Moro em Alta Floresta uma parte do tempo, mas estou estudando aqui na Universidade da Flórida, terminando mestrado esse semestre. E trabalhei com a Vina no semestre passado, junto com esse um pouco desse trabalho que a gente vai falar hoje. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Rodrigo. Também tive trabalhando fiz parte desse trabalho junto com a Vina, né? A gente prestou essa consultoria pela Cooper Nossa, que é essa cooperativa que a Camila falou. Eu sou biólogo também, moro em Alta Floresta. Bom, minha frente de trabalho, a minha experiência maior é muito mais focada com mapeamento e gestão territorial indígena. Então, eu não sei se vocês têm a mesma ordem. Eu estou indo na ordem que está na tela. Só que eu vou deixar a Juliana por última. Pode ser, Juliana? Passar agora para André Franco. Pode falar, André. Então, meu nome é André, é um prazer participar dessa reunião com vocês. É a minha primeira vez. Eu sou um pós-doc na Universidade do Colorado, em Fort Collins, Colorado. Eu fui convidado para essa reunião pela minha amiga Cristina Inoue. Ela está aqui como uma Vista Insights e me mandou o link. Eu trabalho aqui um projeto financiado pela NSF em Grasslands, em vários estados dos Estados Unidos. O nosso interesse é em ecologia do solo, ecologia de invertebrados que vivem no solo. E recentemente a gente tem esse interesse com uma oportunidade de um trabalho na Amazônia que surgiu no ano passado. E eu, junto com um time aqui da universidade, visitamos o estado do Pará no ano passado, em junho, a cidade de Paragominas. E a gente está começando um projeto de pesquisa nessa área de ecologia do solo lá. É um prazer conhecer todos vocês e participar aqui da reunião. Tá. Seja bem-vindo. Obrigado. Ok. Rodolfo. Boa tarde. Boa tarde, Rodolfo. Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ciências Ambientais. Também recebi o convite de trabalho com educação ambiental e, no final do ano passado, comecei a integrar um projeto no norte de Mato Grosso. E aí, fiquei curioso aqui com a reunião e estou participando. Legal. Rodolfo, prazer. E Rodolfo faz parte de um grupo de pesquisa ligado ao Instituto Ouro Verde e o UF também está em parceria com eles lá. Tá bom? Ok. E Ricardo, você? Ricardo? Hi, can you, okay. Sorry, my Portuguese is really bad, but I can understand it very well. My name is Ricardo. I'm originally from Panama. I'm actually working now in UF in farm worker safety in agriculture and forestry. So I'm happy to be here. First time using this app. Quite good. Okay. Olá. Ok, Ricardo. Ricardo é do Panamá e é postdoc na Universidade da Flórida e trabalha na segurança do trabalho, na agricultura e florestal. E faz parte também de um grupo de estudos que temos na Universidade da Flórida em governança. Isso é a ligação dele. E está num lugar lindo, o campo. Tá bom. Adeline, podia falar? Adeline? Oi? Olá, Adeline. Onde foi? Então perdemos a Adeline. Eber, você. Eu não sei quem é a Adeline. Alguém conhece a Adeline? Primeira vez que participa. Bob, pode ser a Delaney que trabalha no ICV. Ok. Oi. Hello. Eber, trabalho no Instituto Socioambiental, no ISA, aproximadamente há quase 9 anos. Moro no município de Canarana, que fica no estado aqui do Mato Grosso.
E aqui a gente desenvolve alguns projetos aí voltados à proteção e à sustentabilidade das populações indígenas, também a viabilização da agricultura familiar, adequação ambiental aí das propriedades rurais e a proteção dos recursos hídricos. E uma das temáticas que nós trabalhamos é essa questão da restauração florestal. Okay. E Heber faz parte do grupo de estudos sobre governança entre as ONGs da RECAM, que está fazendo estudos de caso, né? A gente está devendo um retorno para o esboço do estudo de caso que ele fez. Sim. Ok. E essa pessoa que não colocou o nome, mas que temos um número aqui. Onde é meio nome? É Rondônia, né? É de Rondônia? Tem uma pessoa aqui de Rondônia? 11 é São Paulo. Não, 11 é Brasil. É Mariana aí, Mariana Cláudia. É a Gabriela do Fundo Vale. Ela falou no chat. Ah, ok. Você está sem áudio? Ela está sem áudio. Gabriela? Gabriela, podia falar? Oi, Bob, é Márcia que está falando. É que a Gabriela está sem fone, está sem áudio aqui. Ela está podendo só postar no chat. Ok. Tá? Legal. Márcia, se apresenta, então. Tá certo. Eu sou Márcia Soares, trabalho no Fundo Vale e tenho acompanhado o trabalho da RECAM desde sua criação. E o Fundo Vale tem apoiado várias iniciativas de fortalecimento municipal, com foco na governança municipal, no ordenamento territorial, em cadeias produtivas sustentáveis, entre outros temas, né? Então, boa tarde a todos. E modestamente, Márcia não falou que é a coordenação atual da rede, né? Pois é. Eu sou o ponto focal, né? Durante o ano de 2016, né, na rede, a gente tem em nosso estatuto a previsão de que haja uma rotatividade em relação a esse ponto focal, né? Então, algumas instituições já passaram, já tiveram esse papel, como a Avina, como o IPAM, e no ano passado eu fiquei pelo Fundo Vale. Né? Ok. E como você disse, eu estou vendo agora no chat, a Gabriela está com você lá, também do Fundo Vale. Isso, a Gabriela trabalha aqui na área de gestão de parcerias também, acompanhando alguns projetos que o Fundo Vale apoia. Então, Gabriela e Adelene, que está com problemas de microfone, se vocês querem comentar alguma coisa, só escrever no chat. A Adelene ela escreveu só para mim, você podia escrever futuramente para o grupo todo, Adelene, para everyone, para o grupo todo, que diz que, como Carol nos diz, ela é analista do ICV mas é em licença de maternidade. Mas acompanhando o trabalho da Camila. Legal. Ok. E Renato Farias, quem é você? Renato, tem? Renato? Carol Jordão, você? Só confirma se você está me ouvindo, tá, né? Sim, agora sim, Renato. Tá, então, meu nome é Renato Farias, eu estou atualmente como diretor executivo do ICV. A gente faz parte desse processo inicial também de criação da RECAM, que é um arranjo que a gente gosta muito e acha que é muito promissor. A gente atua especificamente aqui no Mato Grosso, a gente tem um escritório em Cuiabá, um em Alta Floresta, em Iguaçu, inclusive onde eu estou aqui agora, no Noroeste. Eu estou com uma limitação de internet, porque a minha internet fica aqui ruim, mas estou aqui para participar. Um abraço para vocês aí, boa reunião para nós. Obrigado, Renato. Agora, Carol. Oi, eu sou Carol, eu sou estudante de doutorado na Universidade da Flórida, trabalho com governança e com avaliação de impacto de ONGs na Amazônia, e antes trabalhava no ICV. E Paula, por último.
Só uma sugestão, Bob. Eu sugeri que todo mundo colocasse o microfone no mudo. Acho que a Márcia lá, talvez colocar o celular no mudo, porque está dando um eco muito grande, para cá, pelo menos. Sim, por enquanto todo mundo está no mudo, sim. E você faz isso, todo mundo já sabe, que na tela inferior à esquerda pode fazer mudo ou não. Certo, agora está todo mundo no mudo. Mas, Paula, você podia se apresentar? Posso, obrigada, Bob. Oi para todo mundo. Tem tempo que eu não participo dos cafés virtuais da Recan, então super feliz de estar aqui. Trabalho na Avina com a Ju. Tive participando do processo que ela vai apresentar. E feliz de estar retomando aqui com vocês. Obrigada. Tá bom, Paula. Muito obrigado. Então, Juliana, vou passar para você, só para comentar primeiro que temos um grupo muito interessante, muito dinâmico, muito diverso, várias pessoas das ONGs atualmente nas universidades, outras pessoas professores das universidades, outras pessoas nas ONGs, outras pessoas nas fundações. É um misto muito rico e isso caracteriza o espaço que criamos aqui na Recan. Tá? Então, e a Mariana, você podia se apresentar rapidamente, Mariana? A Estela já falou um pouco para a gente que você é colega da UFRJ dela, mas você podia se apresentar? Pode falar, Mariana. Pode falar. Tá. Bom, eu sou Mariana, sou bióloga também de formação. Conheci a Estela recentemente no pós-doutorado que eu estou fazendo em políticas públicas, estratégia e desenvolvimento. E eu sou da área de ecologia humana. Eu venho trabalhando desde sempre com conhecimento ecológico local de pescadores, também na Amazônia. Então, já tive algumas experiências em comunidades relacionadas a conhecimento tradicional e exploração dos recursos pesqueiros. A minha linha de pesquisa é mais ou menos essa, e agora no pós-doc a ideia é tentar instrumentalizar um pouco esse conhecimento para as políticas públicas, tentar incorporar um pouco esse conhecimento do uso de recursos, trazer para as políticas. A proposta foi essa, né, para a UFRJ. E então é isso. E aí a gente vem conversando sobre a Amazônia e tal, e ela me falou da rede e eu estou começando a me inteirar. Queria agradecer também a participação e me disponibilizar o que foi possível. Eu acho que isso é outra coisa que nos une, é o interesse de ter conhecimento do que está acontecendo localmente, mas como a gente podia promover as boas práticas via as políticas públicas. Então, essa ligação entre as políticas e a atuação local é também uma característica dessa rede, uma forma que a gente está buscando sinergia. Tá? Eu passei para isso no pós-doutorado porque, assim, só levantamento de conhecimento adicional, só comprovação de que eles sabem do que eles estão falando, as comunidades, a comparação com o científico. Eu trabalhei nisso anos e anos e anos, e falta agora esse salto de transformar esse conhecimento em alguma coisa mais instrumental, né? E é muito difícil isso, muito difícil mesmo. Ok. Então, eu vou passar para a Juliana, você vai se apresentar primeiro e depois falar um pouco sobre esse estudo. Eu entendo que você vai apresentar 20 ou 30 minutos, depois abrir para um debate. Nós costumamos fazer essas reuniões de 1 hora, normalmente até 1h30, mas certamente até 5h30 hora de Brasília a gente vai terminar. Mas a palavra é sua, Juliana. Joia, obrigada, Bob. Me ouvem bem? Espero que estejam me ouvindo bem, sim? Então tá, bom, primeiro agradecer aqui o espaço. A Vina, como a Paula falou, a gente já vem participando aqui da Recan há algum tempo, teve um lapso aí, agora eu vou assumir um pouco mais também a participação nesse espaço, né? Eu trabalho na Vina já há uns 8 anos, os últimos anos eu trabalhei muito vinculado à Amazônia,
e agora sigo nessa agenda um pouco mais vinculado à estratégia de mudanças climáticas, né, da Vina, que a gente fez. Inclusive, eu vou já começar aqui a apresentação para a gente usar bem o tempo de vocês. Opa, não é isso aqui que eu tenho que share. Peraí, deixa eu ver esse aqui. Vamos ver se dá certo. Aí me digam se vocês estão conseguindo ver aqui a apresentação. Estão vendo? Sim? Então tá. Bom, a ideia dessa conversa é importante assim a gente comentar que realmente a nossa intenção é não ser nada muito formal, é uma conversa aberta, porque nós começamos a estudar um pouco mais esse tema de restauração da paisagem florestal por agricultores familiares há 1 ano. Tem outras organizações que fazem parte da RECAM que já tem uma experiência maior, mas o que a gente quer realmente é compartilhar esse último ano de aprendizados com vocês e começar a criar um espaço realmente de troca de ideias sobre essa temática, né? Que a gente, quando a gente chegou no ano passado para trabalhar com isso, a gente conversou com algumas pessoas, mas tinha pouco instrumental claro que a gente pudesse utilizar desde um primeiro momento para atuar nessa área. Então, eu acho que se a gente começando a interagir um pouco mais, a gente consegue realmente começar a trabalhar mais colaborativamente, né? Bom, por que a gente está trazendo esse tema, né? Desde o ano passado, a gente começou a fazer um processo de reflexão estratégica da nossa atuação na Amazônia. A gente está há 12 anos trabalhando na Amazônia e teve várias estratégias de atuação, desde lideranças até processos, até rede. Nos últimos 6 anos, a gente trabalhou muito com redes panamazônicas, transparência florestal e gestão territorial. E no ano passado, a gente resolveu fazer um refinamento da nossa estratégia para alcançar, para buscar ser mais efetivos realmente na nossa atuação. E aí, nos nossos estudos, a gente chegou à conclusão de que o tema da economia florestal sustentável, como uma consequência do que a gente vinha trabalhando em gestão territorial, era algo que nós, como instituição, precisávamos evoluir, e a gente entendia também que a Vina teria algo a agregar também já no que está acontecendo já na região, né? E uma economia florestal sustentável inclusiva, né? O nosso enfoque realmente está em incluir aqueles que normalmente não estariam participando dos processos, que são os agricultores familiares, indígenas, extrativistas, tentar trazer esse público e fomentar, enfocar a nossa atuação mais com esse público. Ao mesmo tempo, trazer um maior vínculo com as mudanças climáticas. A Vina participa muito desses espaços internacionais de negociação, de mudanças climáticas. A Paula esteve aí em vários desses eventos, e a gente sente que precisa um vínculo maior entre a ação do que acontece no terreno com o que está sendo negociado nesses ambientes. Então, o nosso enfoque está justamente aí. E aliado a isso, né, então o Brasil apresentou as suas metas, né, sua contribuição nacionalmente determinada para o Acordo de Paris, e entre elas está essa meta de restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares. Então, assim, nesse contexto, a gente entendeu que poderia aí sim haver um foco de atuação interessante para a gente. E aí a gente começou a gente já tinha trabalhado, né, a gente tem experiência de trabalhos em economia florestal sustentável, mas sempre muito pontuais, né, e vinculados normalmente a outros processos maiores. Então, por isso a gente utilizou aqui essa metodologia de design thinking, né, que a gente já usava mais ou menos, mas a gente tentou ser um pouco mais concreto na utilização dela, acreditando que ela pode ajudar um pouco mais a que o trabalho que a gente faça tenha um maior impacto potencial em resultados no final, né? Que não sejam trabalhos dispersos. Eu não vou entrar aqui na teoria, não é a minha intenção, nem sou tão especialista nisso, mas o que eu sim vou contar para vocês é o processo que a gente passou para chegar até esse momento, né? Então, ano passado, quando a gente resolveu trabalhar com esse tema de economia florestal, a gente começou a fazer algumas entrevistas com
pessoas-chave que atuam nessa área. E a nossa pergunta era, como fomentar uma economia florestal sustentável de cadeias produtivas, né? A gente ainda estava com uma pergunta bem abrangente, porque ainda não tínhamos muita ideia de por onde caminhar. E conversamos aí já desde o final de 2015, início de 2006, com várias pessoas, inclusive das organizações que estão aqui. E daí, a partir de julho, tendo definido essa questão da restauração de paisagens florestais com inclusão, tendo definido isso como foco, a gente começou a fazer algumas visitas a campo, estivemos aí junto com a Camila, com o Rodrigo e com o Eduardo, que não pode estar aqui hoje, né? Eles nos auxiliaram muito nesse processo de aprendizado, de compreender melhor o problema para ver como é que a gente ia poder trabalhar, né? Onde seria o enfoque do nosso trabalho. Então, a gente começou a ter conversas aí não tão estruturadas como as entrevistas iniciais, mas sim muito aprofundadas em termos de conteúdo, desde com agricultores familiares, ONGs, governo, organizações de base, para realmente obter de cada um pouco o que está acontecendo, quais são as dificuldades, quais são as oportunidades. E nisso, o pessoal da Cooper Nossa, né, a Camila e o Rodrigo e o Eduardo, nos ajudaram com o diagnóstico inicial, que é um dos documentos que a gente está disponibilizando, que não tem a pretensão de ser um diagnóstico acadêmico e rigoroso em profundidade, mas sim que ele traga de uma linguagem acessível para aqueles que não são engenheiros florestais como eu, né, mas que têm interesse de contribuir para a causa, de uma linguagem que nos ajude a identificar onde estão os pontos-chave que a gente poderia estar contribuindo nessa agenda. E com isso a gente reformulou aí nosso problema, né? Então o nosso enfoque agora é tentar buscar soluções para essa pergunta: como tornar os agricultores familiares protagonistas de restauração da paisagem florestal, contribuindo para a meta brasileira de restauração e reflorestamento. Então, assim, como a gente inclui eles? Existem já muitas iniciativas com grandes produtores, médios produtores, e isso é super importante em termos de escala, mas o nosso enfoque está realmente em incluir a agricultura familiar, porque ainda que talvez em quantidade de hectares não seja tão representativo quanto os grandes produtores, eles são representativos sim em termos de população que vive de fato da Amazônia e que seria importante aprender a viver com um novo meio de vida, né, mais sustentável. Então, com isso, hoje, onde é que a gente está, né? A gente continua aprendendo, continua tentando compreender melhor o problema e já estamos começando a formular algumas ideias, né, do que poderia ser os caminhos. E nisso a gente começou a conversar também com várias organizações para juntar informação estratégica sobre o tema, que no final está sendo revertido, né, está sendo plasmado nesse mapeamento de arranjos locais que a gente vai apresentar hoje, e, assim, seguir com com debates, aqui o café para nós é um momento importante de conhecimento, de aprofundar nosso conhecimento. A gente trabalhou com Infamazônia aí numa videoreportagem, que eu vou mostrar rapidamente para vocês, e dar continuidade a essa construção. Então, a ideia agora é a Camila falar um pouquinho do diagnóstico em si, do que a gente viu como principais desafios nessa agenda, né? E depois eu vou mostrar para vocês o mapeamento que a gente fez, para daí a gente começar o debate. Tudo bem? Camila, passo a palavra para você. Alô, tá me ouvindo? Ju, você que mexe a apresentação, acho, não é? Posso mexer, não tem problema. Tá tudo aqui, eu vou mexendo, tá? Tá. Bom, então, assim, acho que só para dar uma continuidade um pouco do que a Juliana estava explicando, porque o foco na agricultura familiar. Então, essa observação de que hoje o desmatamento está muito mais pulverizado e concentrado nas pequenas propriedades, que os agricultores não se sentem motivados a regularizar esse passivo ou não têm recursos o suficiente para trabalhar essa regularização.
medidas de comando e controle são ineficientes e a maioria dos agricultores usam essas áreas de passivo hoje para a produção na propriedade. E aí a necessidade de incentivos para que essa restauração esteja integrada com aquilo que o agricultor faz e pratica, né, com seus sistemas produtivos, para que isso não signifique para ele uma perda, uma perda diária, né, que existe uma compreensão de que a atividade que ele esteja fazendo de recuperação de passivo impacta todo o resto da propriedade, todo o seu sistema, todos os outros sistemas produtivos, mesmo que mesmo que a produção não advenha dessas áreas. Tá bom. Volta, Ju, só um pouquinho, que eu não vi o que... Isso. Bom, então, a restauração, como que a gente consegue contribuir de forma direta, como a gente consegue incluir as áreas de restauração na contribuição direta da redução da pobreza e na resiliência das propriedades e dos agricultores que vivem nelas. Pode ir, Ju. Então, assim, como a Juliana estava explicando, esse documento que a gente trabalhou com a Vina não tinha o objetivo de ser um documento acadêmico ou rigoroso sobre todas as problemáticas ou todos os desafios que os agricultores familiares têm encontrado em trabalhar a restauração nas suas propriedades. Mas sim foi um apanhado a partir de conversas que a gente fez com as organizações que têm trabalhado nesse tema. A gente tentou conversar com o maior número de ONGs que estão trabalhando na área, agricultores, organizações de base, tentando trazer todos esses elementos para que a gente pudesse incluir os pontos-chave, né, dentro desse material. E, além disso, a gente também fez uma revisão de tudo aquilo que já tinha sido publicado, tentando casar os dados e ver o que é aquilo que a gente podia aprender a partir do que as pessoas já tinham sistematizado e disponibilizado para o público. E aí, assim, para essa apresentação, a gente colocou alguns pontos, e aí eu acho que a ideia dessa conversa é a gente poder discutir e trazer outros elementos, né, a partir das pessoas que estão participando aqui hoje, conseguir contribuir dentro desses tópicos, ou trazendo elementos novos, né, ou até fazendo a gente enxergar de forma diferente os pontos que a gente trouxe aqui, e que apesar de eu ter colocado técnicos, estruturais, e legais e políticos, todos eles, na verdade, se sobrepõem de certa forma, mas foi mais para organizar a fala do que tentar deixar dividido em 3 caixas separadas, né? Então, isso vai estar interagindo o tempo todo. Então, com relação aos desafios técnicos, em primeiro, assim, acho que as organizações e os técnicos que trabalham nesse tema sabem que o processo de restauração é um processo complexo. A gente está trabalhando com sistemas complexos. E eu vi que tem bastante gente aqui que trabalha na ecologia, que trabalha com restauração já. E aí, quando a gente vai a campo, e mesmo os técnicos de assistência técnica, pública, os sistemas de ATE, não estão familiarizados a trabalhar com sistemas complexos, né? Então, não existe uma receita única de fazer e uma necessidade muito grande de se conhecer a ecologia local, as espécies locais, a dinâmica ecológica local para que se possa construir um processo de restauração que seja realmente eficiente. Então, quando a gente sai e vê, né, e vai nas ATERs, nos municípios, a gente sabe que os técnicos não estão necessariamente preparados e não foram preparados para trabalhar com isso. Então, esse diálogo de conhecimentos entre os agricultores que estão na propriedade, que sabem as espécies que regeneram, que conhecem a dinâmica local, esse diálogo com os técnicos, precisa criar esse conhecimento novo para criar esses sistemas complexos no qual a restauração faz parte. Outra questão é que tanto o planejamento como a assessoria dos processos de restauração, eles precisam ter esse olhar de curto, médio e longo prazo, porque a restauração começa no primeiro ano, mas a gente só vai saber se isso realmente deu certo daqui 5, de repente 6, 7, 8 anos,
quando o sistema já está muito mais avançado, e aí a gente consegue avaliar se ele realmente está se regenerando, se as espécies, se tem espécies novas, enfim, como está o banco de semente, plântulas e tal. Então, não é uma coisa pontual. E eu acho que as organizações, as ONGs, eu trabalhei no ICV bastante tempo, a gente tem um pouco dessa dificuldade de timing também, porque às vezes as organizações têm um projeto de 1, 2 anos para trabalhar restauração, e dali a muitos anos, quando o agricultor precisa de assessoria para saber como fazer determinado manejo, não tem ninguém que consiga fazer isso. Acho que o PNUD também passou muito por isso, nos sistemas agroflorestais que eles implantaram no passado, e depois os agricultores desistiram porque o café deixou de produzir, várias espécies frutíferas deixaram de produzir porque eles não souberam fazer o manejo depois de 10 anos. Então, como que a gente consegue ter esse olhar em longo prazo, sendo que nem sempre a gente tem projetos em longo prazo? Acho que eu comentei um pouco disso, né, que as soluções técnicas, elas não são replicáveis em escala, né, necessariamente. Então, como a Juliana falou, a gente tem esse desafio de trabalhar a restauração com agricultores familiares, são propriedades pequenas, mas a gente quer que isso ganhe escala na paisagem, porque a ideia é que a restauração ela atinja um nível considerado na paisagem para ter um impacto ambiental considerável. E nem sempre a gente pode fazer da mesma forma em todos os lugares daquela bacia, em todos os lugares daquela região, porque cada qual tem a sua dinâmica. Então, a gente precisa trabalhar essa reinvenção em cada contexto, considerando não só as necessidades ecológicas, né, as áreas encharcadas ou as áreas mais frias, ou enfim, mas também as necessidades sociais. Então, o que aquele agricultor quer incrementar, quer trazer dentro daquela área que faz sentido para ele, faz sentido na vida dele, de alguma forma, para que ele possa realmente ter carinho e cuidar daquela área por muito mais tempo. Outra coisa é trabalhar essa restauração associada ao incremento em produtividade e não o oposto, que é o que geralmente acontece, né? A gente tem essa visão de que, acho que muita gente já ouviu isso, de que trabalhar a recuperação da área de passivo é perder área de produção. Então, como a gente consegue construir uma outra visão de que a restauração ela traz um incremento para a propriedade, como eu falei meio embananado assim no slide anterior, mas que não só naquela área de restauração, mas que ele possa perceber, que os agricultores possam cada vez mais sentir que a restauração traz um benefício indireto para a propriedade como um todo. A necessidade de ter um mercado claro e garantido, que muitas vezes sai dos canais comuns de comercialização dos agricultores. Então, a região onde a gente está acostumado a trabalhar, que é no Mato Grosso, a grande produção em escala que os agricultores têm é pecuária, seja leite, seja corte, seja venda de bezerros, mas muita gente tem a sua renda baseada na pecuária, e aí quando você começa a trabalhar numa economia florestal, você não conhece os canais de comercialização, e você precisa sair um pouco daqueles canais que os agricultores estão acostumados, e isso também é, claro, um desafio. Envolve organização social e assessoria, acho que eu já falei um pouco da assessoria, mas a questão da organização acho que é um pouco, talvez, óbvia para os técnicos que estão aqui presentes, mas é dar escala mesmo, é conseguir agregar valor, é conseguir vender, é organizar a produção, organizar a comercialização. E aí, por fim, a questão do planejamento, iniciar na propriedade, né, iniciar naquele lote, naquela área de APP, ou de passivo, ou de reserva legal, e aí você conseguir trazer isso para um planejamento numa escala da comunidade, numa escala da paisagem, da bacia hidrográfica, enfim. A gente conseguir fazer um planejamento que navegue entre essas diferentes escalas, para que a gente possa entender quais são os melhores métodos, o maior custo-benefício, o maior impacto. Acho que a gente discutiu bastante isso, né, nesse processo junto com a Vina, porque a condução da regeneração, no custo, ela tem um melhor, ela é mais barato, né, óbvio, você vai deixar a regeneração vir e vai, de repente, contribuir para que a regeneração aconteça de forma mais rápida, mas ela nem sempre
vai acontecer em todas as áreas que vão ser cercadas, né? Depende muito de como essa área está na paisagem. E, ao mesmo tempo, às vezes a gente quer apoiar que todos os agricultores familiares trabalhem com agrofloresta nas suas áreas de PP, e nem sempre isso é o melhor custo-benefício, nem sempre isso é que o agricultor quer ou é aquilo que é mais barato. Então, a gente conseguir sair dessa escala da propriedade, ir para a escala da paisagem e interagir com os agricultores em todas essas escalas para discutir qual é o melhor meio para trabalhar a restauração. Com relação aos desafios estruturais, acho que a Juliana, depois que eu falar um pouco, ela vai mostrar o mapeamento que a gente trabalhou, mas todos os dados que a gente encontrou, dados formais, em bancos de dados que estão disponibilizados para o público, a gente percebe que a cadeia da restauração está desconectada, ela está pouco estruturada e com várias lacunas. Então, quando a gente coloca todos os elementos chaves, e aí a gente usou muito o Planaveg, né, para pensar nesses elementos chaves da restauração, para que a restauração tenha sucesso, quando a gente coloca essas camadas juntas, a gente percebe que tem pouca coesão. Então, acho que um dos motivos é porque nem tudo está formalizado, porque a gente sabe que é um processo complicado, principalmente para os agricultores familiares. Então, por exemplo, ser um coletor ou um produtor de mudas cadastrado no Ministério da Agricultura não é simples, então muitos não estão. Então, o banco de dados que a gente tem é muito limitado por conta disso. Mas conversando com as organizações também, quando a gente foi para o Pará e a gente conversando à distância, a gente percebe que as organizações que começaram a trabalhar com a restauração, elas foram criando os elos para que a cadeia começasse e tivesse um fim, né? Ela gerasse o ciclo todo. Então, existe poucas organizações trabalhando em diferentes elos para que se possam ter várias opções de trabalho com restauração e, enfim. Outra questão é a ausência de mecanismos financeiros e dificuldade de acesso ao crédito para viabilizar a restauração. A gente também fez uma análise a partir do Banco Central dos créditos Pronaf Florestal, Pronaf Agroecologia, Pronaf ABC, todos os créditos ligados à agricultura familiar que fossem mais alternativos ou ligados à questão florestal, tem um acesso mínimo ou quase nulo em todos os estados da Amazônia. E aí a gente sabe que, bom, quem trabalha a campo sabe que quando você vai no banco, o gerente do banco tem dificuldade de liberar o crédito também, porque não confia de que aquela atividade pode gerar algum extra para o agricultor devolver aquele dinheiro para o banco. Então, existe a política, existem os créditos, mas os agricultores têm muita dificuldade de ter acesso nos municípios. Outra questão é a falta de capacitação e estrutura para beneficiamento desses produtos não convencionais e acesso à comercialização, já falei também. Pouca informação disponível sobre as demandas e ofertas, então quando você vai buscar, os agricultores, se o agricultor decide recuperar sua área de passivo, e ele vai buscar todas as informações que ele precisa sobre como ele começa e como ele termina, ele não encontra essa informação, é super difícil, então a informação não está disponível, ela não está clara e ela não está organizada. Então, assim, para concluir essa parte, o sucesso das iniciativas, ela precisa estar ligada a esse arranjo institucional forte e colaborativo voltado à restauração, que a gente acha que precisa envolver diversas organizações, que vai desde empresas, banco, ONGs, organizações de base, enfim, prefeituras, todos eles num esforço colaborativo para que realmente a restauração tenha sucesso naquela região. Com relação aos desafios políticos e legais, eu nem coloquei muita coisa, porque eu estava até esperando que o ICB pudesse contribuir um pouco nessa parte com a gente, principalmente na parte de operacionalizar do CAR e tal. Porque, assim, a gente percebe que ainda existe uma falta de compreensão sobre o novo Código Florestal, então acho que teve muita discussão, e isso
aconteceu por muito tempo, e aí acho que os agricultores ainda têm dúvidas de como ficou no fim, né? Então, exatamente agora, qual que é o que é que eu tenho que recuperar, quantos metros ficou, então precisa ainda de esclarecimento bem grande com relação ao novo Código Florestal. Precisa de uma vontade política do município em abraçar essa agenda, porque as organizações não têm pernas o suficiente para trabalhar com todos os agricultores de todos os municípios da Amazônia, certo? Então, precisa ter um esforço de cada município, uma agenda ambiental de cada município para que possa somar parceria com todas as organizações que estão trabalhando nessa agenda. Com relação a essa parte de operacionalizar o CAR, né, que eu queria até ver se o ICV poderia ajudar, porque o novo Código Florestal diz que o CAR foi simplificado, né, para os agricultores familiares. Isso foi uma das grandes mudanças. E conversando principalmente com o Vinícius do ICV, ele contou que na prática isso não tem acontecido. Então, eles falam que que o cadastro está simplificado, mas quando você entra no site, você não encontra o cadastro, você não consegue encontrar o caminho ainda, isso não está disponível, os relatórios. Muitos CAR foram feitos, mas não foram validados pela SEMA. Então, apesar da legislação ter mudado, ela ainda não foi operacionalizada de forma clara e ainda as organizações não têm muito certo do caminho que precisa seguir daqui para frente. E por fim, como que a gente consegue trabalhar essa gestão integrada dos recursos hídricos, porque os recursos hídricos eles atravessam essa barreira dos municípios, né, essas fronteiras dos municípios, dos estados, e aí a gente pensar um pouco nesse processo de restauração, numa gestão mais integrada dos recursos, passando um pouco desses limites mais tradicionais de gestão. Joia. Obrigada, Camila. Eu vou tentar ser mais rapidinha aqui nessa etapa final, para a gente dar mais tempo para o debate. Falar um pouquinho sobre esse mapeamento, né, que a gente fez. Quando a gente estava trabalhando com o pessoal aí nesse diagnóstico, a gente viu que, além do diagnóstico, a gente precisava ter também uma visão mais clara de como estava a situação na Amazônia brasileira como um todo. Conversando com as organizações, cada organização tinha um ponto de vista de um determinado território, né? E a gente tinha esse interesse de ver, no geral, como é que está se comportando, onde a gente conseguiria encontrar municípios onde, por exemplo, já existem condições mais claras que poderiam facilitar a implementação de projetos relacionados à restauração por agricultores familiares, né? Então, quando a gente pensou nisso, começamos a buscar algumas informações, então, principalmente em sites públicos, né? Por exemplo, no Banco Central, a questão de acesso a créditos, o mapa do Renascem, né? Informação do Registro Nacional de Sementes, mas aí parou, não tem muita informação pública, né, disponível. Então, a gente começou a buscar, então, primeiro com as organizações, com as ONGs, para entender mais ou menos onde elas estavam atuando especificamente com esse tema de restauração de cadeias produtivas, seja com agricultores familiares ou indígenas. A gente queria saber onde é que tinha capacidade de ONGs instalada em quais municípios com relação a esse tema. E aí pedimos também algumas informações, por exemplo, para o ISPN, para o Banco do Brasil, que tem chamadas aí públicas em parceria com o Fundo Amazônia, relacionados, por exemplo, a cooperativas, que seriam uma parte, né, do arranjo relacionado à restauração, quando envolve aí produtos agroflorestais, né? Então, onde estão as cooperativas, né? Então, com eles a gente conseguiu um pouco essa informação. Com a Natura também a informação de ativos da sociobiodiversidade, onde estão os fornecedores deles, e aí um pouco de informação aí também sobre os produtos certificados pelo IBD e pelo Imaflora, porque a gente não sabia se era muito, se era pouco, se estava localizado só no Pará ou só no Mato Grosso, como que estava isso, né?
Adicionalmente, a gente conseguiu, através da ajuda aí do Mauro Pires, um acesso a uma pessoa, esse Gustavo Assis, que ele agora saiu do MDS, mas pegamos aí pelo menos a etapa final dele no MDS, de acessos ao programa de aquisição de alimentos do governo, né, de como estavam esses acessos. E aí, com isso, a gente conseguiu um conjunto de mapas que é só um início, não é uma coisa que está acabada, a gente considera isso uma construção permanente e coletiva, à medida que a gente for vendo a necessidade. Puxa, e se a gente fizesse um mapa de tal tema ou incluir mais informações nos mapas que já existem, a ideia é que realmente seja um trabalho constante e coletivo, né? Então, para que vocês tenham uma ideia, para mim aparecem aqui essas fotinhos, não sei se para vocês, se vocês conseguem ver o slide como um todo. Conseguem? Então tá. Então, só para vocês terem uma ideia de como ficou esse mapeamento, né? Quando a gente buscou aqui a informação do Renascem, a gente tinha uma esperança de que a gente encontrasse onde estariam os fornecedores de sementes para a restauração dos 12 milhões de hectares da meta brasileira, né? Então, a gente tinha essa ilusão de que a gente ia encontrar isso, e aos poucos, conversando e conhecendo um pouco mais, a gente foi entender que no Renascem, no final, só está quem tem grana e quem comercializa a semente, porque precisa realmente, é um processo custoso, precisa de exames laboratoriais e está nos grandes centros, então acaba que as sementes que muitas vezes vão ser necessárias na restauração de áreas, seja uma restauração ecológica ou seja agrofloresta, muitas delas não estão cadastradas no Renascem. E sim, talvez esteja uma parte do conhecimento no ISA, uma parte do conhecimento no ICV, ou, por exemplo, na TNC, então isso a gente ainda vai ter que construir um pouco mais adiante. Acesso ao PRONAF, então, com os dados fornecidos pelo Banco Central, a gente buscou, então, o PRONAF Florestal, ECO ABC e FNO ABC, que são um pouco mais relacionados à restauração e agricultura familiar, né? E aí aparece esse mapa, em que ninguém acessa o PRONAF, só aí esse Nordeste do Pará com um pouquinho da Calha Norte. Então, a gente já sabe por que ninguém acessa nos outros municípios, mas por que é que estão acessando nesses municípios aí do Pará, para aprender disso e saber o que a gente deve fazer em outros municípios também para fomentar aí o acesso a crédito. Tem alguma coisa acontecendo ali naqueles municípios que pode agregar valor aí nos processos que acontecem em outros municípios, né? Programa de aquisição de alimentos, né? Aqui tem pessoa física e pessoa jurídica. Quando eu vi esse mapa, me arrepiei, né? O que acontece no Acre e em Rondônia, que não acontece no resto da Amazônia, né? É uma política pública estadual, é alguma organização que está lá fomentando, falando para os agricultores, vamos lá, vamos se cadastrar, o que está acontecendo ali que não está funcionando em outros locais, né? Esse programa de aquisição de alimentos, o pessoal se registra para fornecer para o governo, seja para merenda escolar, seja para, por exemplo, servir ao exército, compras públicas. Então, é uma oportunidade interessante aí para a agricultura familiar. No caso de pessoa jurídica, a gente já vê um número bem menor de municípios envolvidos, mas aí também envolve que tem que ser uma cooperativa, uma associação, que tem que ter um mínimo de estrutura para realmente poder se cadastrar. Mas, por outro lado, essa organização tem aí várias pessoas, vários agricultores familiares por trás dela, né? E aqui a gente vê também, de novo, alguns vazios, né? Bom, as ONGs com atuação em agrofloresta são apenas aquelas que a gente contatou, possivelmente tem outras que a gente não teve tempo de contatar. A ideia é que no mapa, quando vocês acessem, vocês consigam ver quais são as ONGs que a gente está considerando em cada lugar, né? Mas uma coisa que é interessante, se a gente vê aqui, quanto mais escuro, mais ONGs estão trabalhando naquele município. Normalmente é de forma colaborativa, né? A gente sabe que, por exemplo, Calha Norte, o pessoal lá está em Amazon, Imaflora, ECAM e Agenda Pública estão juntos lá trabalhando ali em Oriximiná. Então,
a gente sabe que é um trabalho colaborativo, mas de qualquer forma, o que nos salta aos olhos é que se a gente vê onde estão as ONGs e volta aqui nos outros mapas, a gente vê que as ONGs estão principalmente onde não está o PA, onde não está o Pronaf, e o Renascem a gente já viu que não precisa tanto considerar, mas assim, então, o que será que traz isso, né? O que a gente começa a refletir se, por exemplo, tem alguma coisa a ver que a agenda das ONGs, de certa forma, substitui o que seria o acesso ao Pronaf, ou, por exemplo, né, o agricultor acaba tendo recursos provenientes de um projeto de uma ONG, pode ser, mas pode ser que não também, né? Então, isso ainda está aberto para discussão e nos interessa muito saber o ponto de vista de vocês. Aqui são outros mapas, eu não vou entrar no detalhe, né, que vocês vão poder acessar. Desses aqui, a gente já sabe aqui, tanto no caso do ISPN quanto na Fundação Banco do Brasil, a gente, em princípio, só pegou os projetos que são financiados pelo Fundo Amazônia, mas a gente já conversou, por exemplo, com o Rodrigo do ISPN, que seria interessante incluir todos os projetos deles, que tem a ver, então, com fomento a cooperativas, né? Então, saber onde é que estão esses projetos e ver se isso está próximo da área, de uma possível área que está um pouco tendendo aí a ter uma atividade de agrofloresta, por exemplo, e que se poderia fomentar isso, é algo que é bem interessante, né? Então, só para terminar, para organizar toda essa informação, a gente conversou com o Gustavo, ele até ia participar aqui, mas ele teve que tirar um siso, parece, tá um pouco se recompondo agora, mas, então, quando eu falei com o Gustavo do Infamazônia, né, que a gente precisava de um espaço, porque a gente queria, desde o início, publicar esses mapas, né, queria que fosse algo acessível por todos, e ele deu a sugestão da gente fazer essa videoreportagem, né, que foi rodada lá em Alta Floresta, e aí a ideia é realmente divulgar as aprendizagens e disponibilizar tanto esse diagnóstico, mapeamento, as bases de dados de cada um dos mapas e as entrevistas. Eu vou entrar aqui só para vocês darem uma olhada como é que está. Ele vai ser lançado, de fato, dia 20 agora de fevereiro, na segunda-feira. Então, ele traz aqui cada parte dessa traz depoimentos de agricultores familiares, ou de técnicos, ou da Secretaria de Meio Ambiente, que estão envolvidos nessa agenda, no caso de Alta Floresta, né? Eu não vou entrar aqui em detalhe, vocês vão poder acessar depois a partir do dia 20. Aqui vai estar acessível também a questão dos mapas, que eu mostrei para vocês. E, bom, tem vários vídeos aqui contando um pouco da história. Eu até passaria um dos vídeos, mas eu não sei, acho que a gente está meio curto de tempo. Mas Oi? Desculpa, eu acho que para ver a página você tem que compartilhar com a gente também, que a gente ficou na primeira. Vocês não estão vendo nada? Desculpa. Deixa eu ver como é que eu faço. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Bem que falou, porque senão eu ia rodar e ia embora. Tá, deixa eu voltar aqui para cima. Peraí. Então, essa é a reportagem que vai sair agora na segunda-feira, tá? Então, tem vários depoimentos aqui, os nossos colegas aparecendo, nos ajudaram muito aqui, porque a ideia foi que o Márcio Zenzê, né, que ajuda lá no Infamazônia, ele esteve visitando várias organizações e pessoas lá, participou da feira e tudo. E, bom, a ideia é que eu passei aqui um vídeo, mas eu acho melhor não, né, Bob? Por causa do tempo. Então, eu vou só voltar ali na apresentação. E aí, assim, terminar com algumas perguntas para a gente começar a conversar, né? Na verdade, essa que é a ideia desse encontro.
Então, o que a gente gostaria de saber e fomentar aí no debate é, partindo de tudo isso que a gente apresentou, o que vocês consideram que são fatores que favoreçam a adesão de práticas de restauração para o desenvolvimento de uma economia florestal. E aqui, restauração, principalmente o Gabriel, que eu sei que ele estava trabalhando com isso, a gente está falando de restauração não somente ecológica, né? Até no diagnóstico a gente usou mais o termo restauração da paisagem florestal. Qual a experiência da sua organização para empoderar os agricultores familiares? Então, como torná-los de fato protagonistas? E uma pergunta que para nós em específico nos interessa muito saber a opinião de vocês é como mobilizar, seja recursos, argumentos, espaços, atores, diálogos, para iniciativas agroflorestais com agricultores familiares em um contexto em que o país pede escala na restauração, né? Então, agora eu abro aí para debate, muito interessada aí de ouvir os comentários de todos vocês. Obrigada. Obrigado, Juliano. Obrigado, Camila. Foi muito legal. Mostra que tem muito desafio estrutural e técnico, ao mesmo tempo que fizeram um mapeamento muito interessante e muito provocativo. Então, seria interessante estar aberto para discussão. As perguntas relacionadas a propostas de como promover essa agenda e experiências de onde vocês trabalharam, como as ONGs têm trabalhado e como vocês têm observado condições que estão contribuindo para essa agenda de restauração. Então, é só quem quer falar, só desligar ou ligar o microfone e pode falar. Tem algum comentário? Gente, estamos ansiosos para ouvir vocês. Sim. Bom, quem é que tem experiência? Você quer comentar, Denise? Vou passar para a Denise aqui. Oi. Então, só na escala dos desafios que eu senti um pouco de falta, eu não sei, também vocês disseram que selecionaram em função do tempo, mas talvez seria interessante considerar o fator tempo e mão de obra disponível para as atividades, né? Porque o fator força de trabalho, que a gente sabe, todo esse contexto da unidade familiar rural no Brasil está tendo uma evasão, principalmente de jovens, isso também é um fator e é um desafio, né, para a agricultura familiar. Só isso que eu adiciono, que talvez dá uma olhada, eu não sei se vocês conseguiram enxergar isso, mas isso é um fator extremamente potencial para a redução das atividades ou para a redução de qualquer atividade de restauração, de regeneração. Né? Porque a gente sabe que nos primeiros anos dessa restauração, qualquer atividade, o investimento de força de trabalho é muito grande, apesar dos outros anos, não, mas isso é muito complicado. Isso, inclusive, a gente tem conversado um pouco sobre isso, que também, quando um agricultor ele está acostumado com um estilo de vida, né, e que não envolve agrofloresta, que é muito mais trabalhoso, principalmente nesses primeiros anos, como se aproximar propondo essa mudança de uma forma que não seja radical para ele, mas que ao mesmo tempo seja suficiente para que ele veja os benefícios, né? Qual seria o tamanho de área ideal, né, para aquele que quer começar? Né? 1 hectare por família, era mais ou menos o que a gente estava conversando. Então, isso de fato é super importante e mostra ainda mais por que toma tempo, né, nessa mudança, né?
talvez, assim, aliada a isso que a Denise colocou, se a gente consegue se a gente conhece alguma experiência, na verdade, que otimize essa questão da mão de obra, porque mesmo quando na unidade familiar tem mão de obra disponível, muitas vezes eles não querem fazer esse tipo de atividade, né? A gente conhece vários agricultores, na minha pesquisa de mestrado teve bastante disso, de que o agricultor migrou para a pecuária, parou de trabalhar com a agricultura para comercialização, porque dá muito trabalho, né? E ele não quer mais esse nível de trabalho no sol a pino o dia inteiro. Então, que tipo de tecnologia que a gente tem que possa ser acessível para que a gente possa trabalhar nessas áreas e melhorar essa questão da mão de obra, né? Legal você colocar isso, porque assim, eu acho que eu fiz uma análise de um grupo do MST, 14 de agosto de Rondônia, né? Só para colocar aqui também o aspecto cultural e tem outros fatores que interferem nesse processo. Vai estar saindo, eu acho que agora final de fevereiro, início de março, uma publicação da análise que a gente fez, né, também sobre agroecossistemas. Há uma análise socioeconômica de agroecossistema de algumas iniciativas de restauração agroecológicas. E uma delas é o grupo 14 de agosto, que fica em Rondônia. Então, o processo de inovação que teve naquele grupo em relação à limitante e de mão de obra, a inserção de jovens, né, o sistema que eles colocaram, a complexidade, a diversificação, que aí eles trabalham até, inclusive, com pastagem, né? Então, eu acho que a gente vai ter que repensar a unidade, né, de forma mais complexa, né, interdisciplinar e identificando os papéis e também esse aspecto sociológico, né, do processo cultural, né, que eu sou jovem, eu não tenho mais que ir para campo, né, está muito vinculado que tipo de atividade eu insiro no campo ou na unidade, enfim, e isso, essa iniciativa é uma iniciativa muito legal, que faz a gente refletir um modelo, inclusive, de educação no campo, porque eles investiram nisso para ter essa